Olha o que diz aqui em 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Ana fez esse voto ao Senhor. Após anos de humilhação, se você ler o capítulo todo de Ana, você vai ver que ela era estéril e era extremamente humilhada por sua rival. Era casada com Eucana e esse homem tinha essas duas esposas, que era Penina e Ana. Penina gerava filhos todos os anos. Ana não. Todo ano, eles faziam a mesma coisa. Iam até Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor e adorar a Deus. Eucana oferecia uma parte para Penina e os filhos e pegava essa parte e dobrava para Ana, porque ele amava Ana. Então ele dava em dobro para Ana. Isso era feito todos os anos. Mas a situação dela não mudava. Ela ia, adorava, ele oferecia sacrifícios por ela, ela buscava, sua rival a humilhava, e era a mesma coisa sempre, vivendo a mesma situação. Até que neste ano, que ela teve a vida dela mudada, ela fez diferente. E por isso teve a vida mudada. E aí, lembramos aquilo que eu sempre digo. Muda a fé, muda os resultados. Essa mulher não temia Deus? Temia. Buscava Deus? Buscava. Falta de ofertas e sacrifícios por ela? Não era, né? Porque Eucana oferecia o dobro por ela. O dobro. Mas a vida não mudava. Mas neste ano, ela decidiu agir diferente. Ela manifestou uma fé diferente. E quando uma pessoa reage e manifesta uma fé radical, ela faz diferente. As coisas fluem de forma diferente. Ela disse ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu vou dá-lo ao Senhor. Ele vai passar a vida se dedicando ao Senhor, no templo. Todos os anos essa mulher fazia a mesma coisa, mas esse ano ela fez diferente. O que ela queria? Ela queria um filho. Mas veja bem, nós vemos aqui que mais do que o filho, ela queria a situação dela mudada. Ela queria sair da humilhação que ela estava. Então ela ofereceu a Deus exatamente aquilo que ela mais pedia. Mas o filho era a mudança da vida dela. Porque a mulher naquela época, o valor dela consistia em gerar filhos. Então, o valor dela estava aí. Em gerar filhos. Na fertilidade. Como ela não era fértil, então, cadê o valor? Era humilhada pela rival, não era vista com bons olhos pela sociedade. Apesar do marido a amar e oferecer sacrifícios por ela em dobro, ela queria a realização da vida dela, a mudança da vida dela. Ela queria viver uma outra situação. É isso que ela queria. Mas a coisa não andava. Todo ano fazia a mesma coisa e nada mudava.
Está prestando atenção nisso? Mas neste ano que a vida dela foi mudada, transformada, foi porque ela manifestou uma outra fé. Uma fé radical, corajosa, ousada. Ela agiu completamente diferente do que agiu antes, vinha agindo antes. Vamos lembrar, falta de ofertas por ela não era. Então, a vida de muita gente não sai do lugar, não muda, mas ela tem gente que ora por ela, o nome dela está em tudo quanto é livro de oração, ela vai à igreja, ela busca, ela cumpre com os rituais, ela cumpre com as regras, ela cumpre com isso e aquilo, mas a vida dela não muda. Mas ela diz, eu tenho fé. Bom, Ana também tinha fé. Ninguém pode dizer que ela não tinha, ela tinha fé. Só que, até então, ela não tinha manifestado uma fé viva, corajosa, ousada, radical. E no ano em que ela manifestou esta fé, a vida dela mudou. Ali a vida dela mudou para sempre. E mudou assim, porque no outro dia eles foram embora, ela se deitou com o marido, engravidou e pronto. E daí em diante, passou a gerar filhos todos os anos. Mudou. Acabou a humilhação. Acabou o tempo da dor. As lágrimas foram enxugadas. Mas por anos, ela fez a mesma coisa e nada mudou. E aí é o que eu quero que você pense. Quanto tempo faz que você está fazendo a mesma coisa? Você já pediu oração para tantas pessoas colocaram as mãos na tua cabeça, já oraram por você, já isso e aquilo, mas a sua vida não mudou. Você já foi em tantas igrejas, você já foi em tantos lugares, você já recebeu tantas orações, você já pediu, você já fez isso e aquilo, mas ainda não mudou. Entra ano, sai ano, está do mesmo jeito. Igualzinho a Ana. Sacrifícios por ela, o marido oferecia em dobro. Tinha um monte, todos os anos. Ir ao templo, ela ia. Orar, ela orava. Mas ainda não tinha manifestado uma fé radical. O que Ana fazia todos os anos? Chorava. Chorava. E aquilo que eu provo a você, falta de lágrimas derramadas também não era. Tinha muitas lágrimas derramadas. Mas a vida não andava. Não fluía. Continuava na humilhação. Mas no ano em que ela agiu, ao invés de só chorar, manifestou uma fé viva, ao invés de só lamentar, de sentir dor de si mesma, pena de si mesma, a vida dela foi transformada. Muda a fé, muda os resultados. É o que Deus está esperando de você. Talvez a sua história de vida bate demais com a de Ana. Você já recebeu muitas orações, já fez várias coisas, já foi lá e cá, já tentativas, experiências, você já passou por várias. Chora, tem sentido o pior ou o pior dos piores e a pior das piores, não é? Pior pessoa, tem sentido mal. Está deprimido, deprimida. Luta. Diz, eu não sei mais o que fazer. Está aqui. Talvez Ana, ela chegou, até então ela até dizia, eu não aguento mais, possivelmente. Mas nós vemos que ainda não tinha chegado no limite. Porque eu vejo gente dizer, eu não aguento mais. Mas eu não aguento mais que ainda dá para levar. Ainda dá para levar. Porque a gente vê, quando uma pessoa realmente chega num limite, ela age. Ela age.
ela age de forma diferente. Ana, nós vemos que, apesar dela estar humilhada e se sentindo arrasada e etc., a gente vê que neste ano que ela foi abençoada, ela realmente tinha chegado no limite porque ela agiu diferente. Então, é muito comum as pessoas dizerem assim, eu não aguento mais. Tá, não aguenta mais, mas ainda dá para levar. Por que não toma uma atitude diferente? Porque se realmente você não aguentasse mais, se você está vivendo uma situação difícil, você já teria tomado uma atitude diferente. Você já teria manifestado uma fé diferente. Você já teria reagido e perseverado nessa reação. Porque não adianta nada reagir e não perseverar. Hã? Quanto tempo faz que você tem sido convidado, convidada a agir, a mudar de fé, a tomar uma atitude diferente? Já te ocorreu que se você tivesse agindo, já tivesse agido diferente, você já estaria vivendo uma outra situação? Porque neste ano que Ana foi abençoada, foi o único ano que ela agiu diferente. Que ela manifestou uma fé diferente. Então, quando uma pessoa manifesta uma fé diferente, uma fé radical, uma fé viva, as coisas são modificadas. Então, eu vejo gente reclamando, se sentindo um arraso, humilhado, humilhada. Diz, não aguento mais, quero morrer, não suporto. Isso não muda a vida. Ana chorou e chorou anos a fio. Mas aqui, neste ano, que a vida dela mudou, ela agiu diferente. Então isso tem que entrar no teu espírito. Porque talvez esse seu não aguento mais, ainda dá para levar. Porque até hoje você não agiu diferente. Talvez. Se você já tivesse manifestado uma fé viva, radical, de forma perseverante e determinada, você já estaria vivendo uma outra situação. Mas essa história de vai, não vai, tenta, experimenta, não persevera, nunca as coisas vão andar dessa maneira. Isso é impossível. Isso é impossível. Se uma pessoa realmente quiser a vida dela mudada, ela vai ter que pagar um preço por isso. Ela vai ter que insistir na prática de uma fé viva, manifestá-la. Vai ter que fazer diferente. Vai ter que fazer diferente. Enquanto Ana fez a mesma coisa, o resultado foi o mesmo, o zero. Ou seja, zero, né? Humilhação e humilhação e humilhação. No ano que ela agiu de forma diferente, o resultado veio. E eu estou dizendo, e repetindo, porque eu quero que entre no teu espírito. Chamar, Deus ama, quer te abençoar, quer e muito. Agora, tem que mudar a fé. Tem que mudar a fé. Conversa fiada não muda a vida das pessoas. Choradeira, reclamação, falar de problema, mas a manifestação de uma fé viva, uma atitude realmente de coragem como foi a dela. Isso sim traz resultado. E é o que Deus possivelmente está esperando de você. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Ó Deus de Israel, eu oro, Senhor querido, por esta vida que está sofrendo, humilhada. E talvez, meu Pai, diz que não aguenta mais, não tem mais forças. Está tão abatida, tão cansada dessa rotina humilhante, vivendo a mesma situação, a mesma vida, os mesmos resultados, a mesma coisa. Ela está cansada, ela não aguenta mais, ela quer uma mudança. Mas nós sabemos, meu Pai, que mudanças só acontecem quando há mudança. A mudança na vida de Ana só aconteceu quando ela mudou. Mudou a fé, mudou o espírito, mudou a atitude. Senão não acontece, Pai. Isso tem que entrar no entendimento dela. Amar o Senhor ama, desejo de nos abençoar muito. O Senhor deseja imensamente materializar as suas promessas nas nossas vidas. Isso é a mais pura verdade. Mas tem que manifestar uma fé viva. O Senhor só pode operar por intermédio da manifestação de uma fé viva.
E essa vida que está conosco agora, orando comigo, precisa entender isso. Toca nela agora, meu Pai. Mexe com o espírito dela. Que ela possa ter esse entendimento, essa clareza. E reagir. Reagir corajosamente. De forma ousada e determinada. Manifestar uma fé viva. Porque o Senhor quer abençoá-la. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e disque vida. Eu consagro tudo o que está no receptor e esse copo com água. E quando essa pessoa beber desta água, meu Pai, que ela possa receber esse entendimento e essa clareza. O rosto dela já não estava mais abatido, ela comeu porque ela sabia que o Senhor tinha respondido. E eu tenho certeza, meu Pai, que se essa pessoa manifestar uma fé viva, as coisas vão acontecer na vida dela, ela vai sair desse sofrimento, porque o Senhor quer abençoá-la. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos agora e peço vitória em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Beba da água e receba força para reagir e vitória na tua vida.